na Inglaterra, na ilha da Bretanha. Bom, primeiro, para início de conversa, viking na verdade se trata de uma ação. É a ação de um povo está ligada ao saque, a roubar, né? O roubo feito ali pelos povos nórdicos, pelos povos vindos ali da Escandinávia. Mas a utilização dessa palavra viking, a sua utilização mais antiga que a gente encontra, ela foi feita pelo monge Alcuino de York para descrever a famosíssima invasão que ocorreu ao mosteiro de Lindisfarne no ano de 793. Foi a partir dessa invasão que começaram as demais invasões vikings ali na Inglaterra. Essa foi a primeira chegada dos povos nórdicos ali na Ilha Britânica para iniciar a série de saques que ocorreram aí no decorrer dos próximos anos. E uma série que retrata muito bem essa época, essa questão, é a série Vikings, que eu recomendo muito que você venha assistir caso não tenha acompanhado ainda. Os nórdicos não eram apenas saqueadores, eles também possuíam sua própria economia, fazendo comércio, produzindo bens, eles plantavam e eles também migravam para outras regiões, se espalhando por diversas regiões, como no Mar Mediterrâneo, na costa francesa. Colonizaram inclusive a Islândia e a Groenlândia. Na Bretanha, os nórdicos não fizeram apenas saques, mas estabeleceram alguns reinos. E isso é muito bem abordado na série The Last Kingdom, que inclusive fiz um vídeo aqui no canal recomendando essa série, que segue na parte final desse vídeo. A primeira grande invasão viking na Bretanha foi na primeira metade do século IX. No ano de 866, o grande exército pagão, como era conhecido pelos saxões, tomaram a cidade de York, que na época era a capital do reino da Nortúmbria. Uns 4 líderes desse exército pagão eram irmãos, e provavelmente esses eram os filhos de Ragnar Lodbrok. Bom, eu digo provavelmente, pois na história existem dúvidas se de fato Ragnar existiu como um personagem apenas, pois tem feitos creditados a ele que chegam a ter uma distância de 200 anos de diferença. Bom, e as principais fontes históricas sobre esse período são a crônica anglo-saxã e pedras rúnicas que estão espalhadas pelo sul da Escandinávia, que possuem descrições sobre esse período nelas gravadas. Imaginam que esse exército nórdico tinha em torno de 5.000 homens, que atuaram na Bretanha entre 865 a 878, invadindo diversas regiões e pedindo pagamentos para manter a paz. Digo Bretanha, pois nessa época ainda não existia uma Inglaterra unificada. A região atual da Inglaterra possuía diversos reinos. Ocorreu então uma disputa pelo reino da Nortúmbria. O rei Ela era usurpador, e o Osberto, que havia sido deposto por Ela, ambos se uniram para lutar contra os nórdicos. Porém, ambos morreram na Batalha de York no ano de 867. E com isso, os vikings criaram um reino chamado Jorvik, ao sul. Na Nortúmbria eles colocaram um rei fantoche chamado Egbert, mantendo o controle de toda aquela região. Após 10 anos, no ano de 876, Halfdan Ragnarsson, um dos irmãos comandantes, ordenou a divisão das terras do reino entre as diversas famílias nórdicas, por causa da chegada de muitos outros povos vindos ali da região da Escandinávia. Os nórdicos eram chamados de daneses pelos saxões, sendo uma referência aos nórdicos vindo da Dinamarca, em inglês Danes, uma terra fértil. Porém, a maioria dos vikings que se estabeleceram na Bretanha vinham de terras ao sul da Suécia e da Noruega, terras inférteis. E esses povos, eles iam não somente fazer saques, eles atravessavam o mar com seus barcos repletos de animais e grãos, em busca de terras para plantar e estabelecer novas moradias. A fama de sanguinário dos vikings veio principalmente dos padres e monges católicos, que recompilaram os escritos da crônica anglo-saxã. Mas essa ideia tem seus fundamentos,
pois as igrejas eram repletas de utensílios feitos de prata e ouro, por isso se tornavam excelentes lugares de saques para os vikings. Quando eles se deparavam com os sacerdotes dessas igrejas, com os padres, os monges, entrava então em conflito entre a crença de um Deus que estava pregado numa cruz, espalhado por todos os lugares, inclusive no pescoço desses sacerdotes, com a crença que eles tinham nos deuses deles, Odin, Thor, Balmer, Freya, entre outros. Isso gerava diversas chacotas e também o extermínio desses sacerdotes através de torturas. Isso lançou sobre os vikings uma fama de terror pela Europa. Contudo, eles não queriam apenas roubar e pilhar, eles queriam terras para plantar e lugares para estabelecer suas moradias. E com o tempo, o reino de Jorvik prosperou e subjugou o reino de Mércia, que era o maior reino saxão, e seu rei fugiu. E Jorvik colocou outro fantoche na parte que restou de Mércia e incorporou a grande parte do seu território. Então os nórdicos partiram para a conquista da Anglia Oriental. E na batalha, os saxões foram novamente derrotados, e o seu rei, Edmund, foi morto. Então o nórdico chamado Guthrum assumiu as terras ali da Anglia Oriental. Então restava apenas o reino de Wessex, ali na Bretanha, liderado por Alfred. Os daneses começaram então uma invasão ao Wessex, até chegarem na capital Winchester, que levou o rei a uma retirada para a região pantanosa e a dispersão de seus soldados. Parecia que tudo estava perdido, até que Alfred recobrou seu ânimo e notou que os exércitos daneses estavam divididos dentro do seu território, pois eles não tinham um rei a quem todos obedeciam, e sim diversos comandantes. Eram vários exércitos, alguns nem aliados eram um dos outros. Se uniam às vezes para vencer uma batalha, e depois cada exército seguiu seu rumo, para saquear e tentar criar raízes nas terras onde eles conquistaram. Então, o rei Alfred se aproveitou disso e mandou mensagens através de seus padres, monges e aqueles que tinham fugido junto com ele, para tentar reunir os soldados que estavam dispersos. E essa convocação chegou até Mércia, e com o tempo eles juntaram um exército e planejaram atacar um dos exércitos daneses. Então, em 878, Alfred conseguiu, com seu exército, conquistar uma importante vitória contra os nórdicos, mantendo viva a chama de um reino saxão da Bretanha. E essa vitória na Batalha de Étona fez os nobres da Mércia irem a Winchester cobrar o auxílio que eles deram com seus soldados nessa batalha, nessa vitória, para reunir um exército a fim de expulsar os invasores que estavam no reino de Mércia. Então, a Mércia fez uma aliança com Essex, de ajuda mútua entre esses dois reinos. Porém, Mércia não coroou um novo rei durante o reinado de Alfred, permanecendo como um reino aliado governado por um nobre que se casou com a filha de Alfred. Casamento esse para selar a aliança ali entre os dois reinos. Bom, cerca de uns 8 anos depois dessa batalha, o rei Alfred e o nórdico Guthrum assinaram um acordo de paz por escrito. E esse pergaminho existe até o dia de hoje. E dentre as condições desse acordo, Guthrum teria que largar o paganismo e se batizar, tendo Alfred como seu padrinho. Foram estabelecidas fronteiras entre os reinos e leis para punir caso um saxão viesse a matar um viking ou um viking viesse a matar um saxão, sendo estabelecido inclusive indenizações que um lado deveria pagar ao outro caso transgredisse a lei. Era uma forma de manter o equilíbrio, pois os nórdicos estavam livres para viver segundo seus costumes ali no seu território, que era chamado de Daneland, o lugar onde as leis dos daneses prevaleciam. Durante essa paz, Alfred fortaleceu seu exército, criou uma marinha e quando os conflitos recomeçaram alguns anos depois, o exército de Alfred conseguiu algumas vitórias. Depois de alguns anos, Alfred foi sucedido pelo seu filho Eduardo em Wessex.
e Ethelred se tornou rei de Mércia, mas com sua morte prematura, sua esposa Athelflaed, que era filha de Alfred, assumiu o trono, mantendo a aliança entre o Essex e Mércia bem viva e fortalecendo ainda mais a luta contra os daneses. Athelstan, neto de Alfred, reuniu os saxões e conseguiu formar uma coalizão com os demais reinos saxões que já havia se libertado ali do domínio nórdico, e no ano de 937 eles impuseram uma grande derrota aos daneses, e os líderes nórdicos que aceitaram a autoridade de Athelstan conseguiram permanecer com suas terras ali na Bretanha. No ano de 954, Eric Machado Sangrento, líder de Jorvik, foi derrotado, terminando assim com o último reino nórdico ali na Bretanha, mas não extinguindo totalmente a influência deles na ilha, pois diversos daneses permaneceram habitando a região, passando a se adaptar aos costumes saxões, assimilando a cultura e também misturando a sua cultura com os demais ali da ilha. Os nórdicos deixaram como herança, além de traços genéticos, nomes de lugares e até mesmo algumas palavras foram incorporadas ao idioma inglês. Bom, esse aqui foi o vídeo falando um pouquinho dos vikings, dos povos nórdicos e da invasão deles ali na Inglaterra. Eu tenho diversos outros vídeos de história que seguem aqui na parte final desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, pois isso mostra para o YouTube que você curte conteúdos de história, conteúdos como esse, e sempre que tiver um vídeo sobre esse assunto, seja aqui do meu canal ou de outro canal, o YouTube vai mostrar para você.